Quando a solidão bate à porta, a depressão, o abandono nos fazem companhia. Os amigos nos traem, não se há mais força para prosseguir. Uma palavra pode mudar tudo. Uma palavra pode mudar tudo, pois as boas palavras fortalecem até os ossos. Momento de reflexão com o apóstolo Agenor Duque. O tema da palavra hoje é: por que os céus estão de bronze e o chão está de ferro? Vamos lá. 1 Reis, capítulo 18. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe. Um pouquinho de luz na câmera, por gentileza. Porque já se ouve o ruído de uma abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias subiu ao cume, ou aqui na Almeida diz cimo, é o topo do Carmel, o jardim de Deus, Carmel, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço, todo mundo que conhece a Bíblia sabe que era o moço de Elias: sobe e olha para o mar. Ele subiu, olhou e disse: nada há. Então disse Elias: volta. E assim fez por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta uma pequena nuvem. Agora você está entendendo por que o Espírito de Deus me deu essa revelação aqui, né, o querido amigo e irmão Alex? Foi por isso que o Senhor mandou ir para o monte hoje, dia 31. Ele diz: eis que eu vejo uma pequena nuvem. Vem aqui. Obrigado, produção querida. Obrigado, produção querida. Eis que vejo do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem, da palma da mão de um homem. Todo mundo conhece o texto. A revelação é que você vai receber hoje. E disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenhas. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e o vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor, a mão de Adonai, veio sobre o profeta Elias, o qual cingiu os lombos e o carregou adiante de Acabe, até a entrada de Jezreel. Obrigado. O texto é conhecido, porém revela um caos. Uma das maiores crises monetária, híbrida, espiritual e econômica relatada na história bíblica. Não estou falando de escravidão, só um pouquinho de nada de retorno, por favor. Uma das maiores crises espiritual, porque o nosso interior reflete o exterior. O que a boca fala, o coração está cheio. A sua vida exterior reflete o que está dentro. Israel está vivendo um caos espiritual, monetário, uma crise híbrida e uma escassez como nunca antes. Um tempo de controvérsias. E é para isso que serve profeta. Tudo começa a acontecer porque um princípio bíblico que o Senhor havia declarado lá, quiser marcar aí, você que gosta de pregar, se é pastor, pregador, irmã Rosali que gosta de Bíblia, né? Um princípio bíblico que Deus havia determinado
lá no livro de Levítico, depois você pode ler todo o texto. No capítulo 18, onde está o meu dedo aqui, ó. Casamentos ilícitos. Obrigado. Deus havia dado uma ordenança. Vocês estão aqui agora no deserto, mas logo estarão em vossas terras. E é muito mais fácil, irmã, alguém te passar gripe do que você passar saúde. É muito mais fácil esse homem tirar você da igreja do que você trazer esse namoradinho seu para Jesus, tá? É muito mais fácil que uma caixa de laranjas boas seja apodrecida por uma laranja. Então Deus havia ordenado, quando vocês entrarem na terra que eu prometi que daria a vocês, não vos casem com povos de outra fé, para que vocês não venham se perverter. Eu não estou falando de incrédulo, estou falando com os servos de Deus por um momento. Acabe vem da descendência do rei Davi. Acabe conhecia os preceitos de Deus, conhecia a palavra. Eu vou conjecturar sem ferir o texto. Acabe cresceu na igreja, na escola dominical. Mas agora, para um acordo político, um acordo para beneficiar, ele vai casar-se com a filha do rei da Fenícia. Nome esse que até hoje em nosso meio, Apocalipse fala sobre ela. Toda vez que esse nome é mencionado, a promiscuidade, a imoralidade, a prostituição, é mencionada essa mulher também. Inclusive o próprio livro de Apocalipse fala da mesma. Eu me refiro a Jezabel. Ela trouxe a sua crença pagã para dentro de Eretz Israel, para dentro da terra de Israel. E ela, assim como fizera o Dória, botou toque de recolher. E trouxe a sua crença pagã. Ela trouxe para um povo que tem uma fé mono é única. Ela trouxe uma fé poli, vários. Olha, eu estou falando de um texto que tem aproximadamente 2.700 anos. Mas que é o mesmo até hoje. Só desse texto estar aqui já é um milagre. Porque ele é exatamente como aconteceu. Esse Deus, para um povo que vivia do plantio, da cultura, do milho, do trigo, da hortelã, do cumim, da cevada, das amêndoas, da hortelã, da azeitona, das tâmaras, do cultivo da terra, do plantio, do gado, trazer um Deus que, segundo ela, sacerdotisa de Baal. Baal quer dizer Senhor. Quando você vai à casa de homens em Israel, Baal é homem, ou Senhor Baal. Mas Senhor com D minúsculo, porque Senhor dos senhores só tem um, e o nome dele é Adonai, Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo, o Senhor dos senhores. Ela traz com ele a sua crença pagã e a deusa da fertilidade, a Zerá. Agora pensa comigo, para um povo que precisa, abaixa só um pouquinho o fundo, de chuva, de provisão, de plantio, e alguém apresenta pela primeira dama, pelo rei, pelo chefe de estado, uma saída, uma solução, para ser rápido, claro e objetivo. Israel caiu em abominação. Quando eu me converti e aceitei Jesus, eu tinha 9 anos de idade. E na minha igreja, o meu pastor pregava, eu sempre digo isso, que pecado é tudo igual. Ele tinha até um jargãozinho. Tanto faz palavrão, mentir, roubar, ou ser ladrão, ou falar palavrão, mais ou menos assim. Mas, com o tempo, eu descobri que pecado tem níveis. As 3 câmeras, Alex. Pecado, transgressão, iniquidade e abominação. E idolatria para Deus.
é abominação. Não farás para ti imagem de escultura, de nada que é semelhante no céu, ou na terra, ou debaixo do mar. Êxodo 20. E também, se você tem uma Bíblia católica, Salmo 113. E a Bíblia protestante, Salmo 115. Eu não estou falando de pagãos, estou falando de um povo que já viu maravilhas e de um camarada que conhecia a palavra, que temia Deus e que vem da linhagem do rei Davi. É nessa hora que Deus levanta um cabrunco que vem lá do norte, que vem lá de Roraima, que vem lá do Pernambuco, que vem lá da Bahia, que vem lá de Manaus, do Amapá. Um cara que até na comida, na roupa, as vestimentas dele é diferente. Me refiro a Eliarro, o profeta Elias. E no dia aonde se comemorava uma festa, como aqui no Brasil, o dia da padroeira. Dia 12 de outubro, que na verdade é dia das crianças. Baal era celebrado e ao outro lado, a sua mulher, a deusa da fertilidade, a Zerá. As pessoas passavam por baixo da estátua, como um arco, por baixo das pernas. E ela tocava, pastor Williams, pastor Washington, irmãos, toque de recolher. Para quê? Para colocar pão, para colocar pães aos pés. Quem estudou escola bíblica, quem conhece a história do povo de Deus, sabe que ela colocava pães aos pés da estátua e botava toque de recolher, ninguém podia sair na rua. E ela mandava os seus profetas ir lá encher de pão, provisão. Quando o povo levantava de manhã, dizia, olha, Baal, a Zerá, mandou provisão. Esse é Deus, ó, e o pão tá até quentinho só. Ninguém via. Até quem conhece a Bíblia, eu vou correr por cada hora. Teve um dia que os profetas de Deus ficavam de olho. E se ligaram que Baal não mandava provisão, bolufas nenhuma. E Jezabel mandou matar aqueles homens. A idolatria, a profanação estava tremenda. E a fé do povo agora chega eu não estou falando de gente que um dia viu a cura do dor de cabeça, do enxaqueca. Eu estou pregando de um povo. Por isso que o Evangelho de João fala de poucos milagres. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. João é o evangelho que menos tem milagres. Forte, 7. Totalizando, 13. Por que que o evangelho de João é o evangelho não com Mateus, nem Marcos, nem Lucas? Porque João fala aos judeus. E para quem já viu mar abrir, maná descer do céu, anjo, descer e ferir 175 mil. Destruir o império babilônico, persa. Nenhum povo da humanidade, nem africano, nem brasileiro, europeu, viu tanto milagre como um povo hebreu, um povo Yehudim. Então não precisa, para alguém que já nasceu de Deus e já viu e teve experiências com Deus, se ele for no culto e manifestar um demônio, ou ele vê uma cura, Bezat Hashem, Baruch Hashem, bendize a Deus. Se não, a palavra já basta. Agora, esse povo que viu mar abrir, sinais, poder, maravilhas, rei David, rei Salmão, agora cai em paganismo, em idolatria. Veja como é fácil alguém se desviar do dia para a noite e perder a fé em Deus. Foco no foco. No dia da festa, de adoração ao Deus, e pior que a diabólica, ela influencia o comédia. Porque a Bíblia diz que quem não consegue ser governante da sua própria casa, viu, pastor? Não pode governar a igreja. E como eu falava e Deus dizia em Levítico, para não casar,
É porque Jezabel, ao invés de Acabe apresentar Deus para a filha do rei da Fenícia, num acordo político, ela desvirtua. E o Israel cai em idolatria. Ao ponto que o profeta pergunta para o povo: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, seguiu. Se é Baal, segue Baal. Sai de cima do muro. Vai na igreja de dia. E à noite fica consultando a cartomante. Fica entrando em site de horóscopo. Fica mexendo com cabala. E o povo nada respondeu. Por quê? Porque toda pessoa que está em pecado, ela não consegue ouvir a voz de Deus. Veja, o rei Shaul. Ele dá mais moral para o Golias. E toda pessoa que está caída, ela valoriza mais o endemoniado do que o ungido. Ele diz assim para Davi: não, ele é um gigante, você é um menino. Toda pessoa que está caída, ela valoriza mais o profano, o imoral. Põe o telefone do Brasil inteiro que o povo vai ligar, eu tenho fé. No dia da festa, que começava por volta de meia-noite e até o outro dia, 24 horas, sai um cara lá do Cabrobró, lá do... um anônimo, vestindo pele de camelo, comendo mel silvestre e gafanhoto. A comida é diferente, o andar diferente. Não tinha aparência bonita. Giorgio Armani. Aparece e as pessoas... Vem comigo, Alex. Beijavam o pé da estátua e adoravam. Bebiam, se alegravam. A Bíblia diz: bebiam, se alegravam. E cometiam abominações. Começavam bebendo, comiam sangue e depois começavam a ter relações sexuais. No auge, na ênfase, alguns começavam a ter relação homem com homem, mulher com mulher e com animais. Por isso que Jezabel é citada em Apocalipse. É nessa hora que Deus levanta Elias. Veja o nível. Recebe a segunda. Enquanto todo mundo ali é como se fosse, eu vou conjecturar, sem falar mal de ninguém, estou aqui apenas exemplificando. Sai um crente, lá de Roraima, lá do Macapá, e vem aqui para o Vale do Paraíba, no dia 12 de outubro, onde fica aquela fila violenta para ver a padroeira do Brasil. Um cara com aquelas roupas surradas, sapato bamba, cabeção, apontar o dedo e dizer assim: assim digo eu, se você é Deus, assim falo eu. Por que falo eu? Porque a palavra de um Deus tem que ser maior que a palavra de um homem. Segundo a minha palavra, não haverá chuva. Tu dizes aí, Baal, tu dizes aí, Azerá, que és a deusa da provisão, da fertilidade. E tu dizes, Baal, que és o Deus da chuva. Pois estou desafiando. Segundo a minha palavra, não haverá chuva nem sereno. Sereno é orvalho, que molha o vidro do carro e as plantas. Segundo a minha palavra, não haverá chuva nem orvalho sobre a terra. Todo mundo deu risada. Ele virou as costas e meteu o pé. Quem já me ouviu falar um dia, sabe que sempre eu trago uma exemplificação. Todo mundo dando risada, rindo, zombando. A Gésia aí, ó. A Gésia. Elias aparece e desafia. Obrigado, Ale. E aí eu sempre brinco, sem ferir o texto, é claro. Exemplificando apenas. Parece que vejo os anjos do céu rindo. E Adonai dizendo: o que foi? Não, é que um humano, um mortal, ele mandou uma oração aqui para cima. E ele acho que ele tá meio doido. Aqueles crentes pentecostal, Jeová.
e eu estou conjecturando, e dentro da arte de pregar a homilética, dentro de hermenêutica, sem ferir a exegese, é permitido conjecturar. Para exemplificar, Deus dizendo o que foi. É que ele falou que é para fechar os céus e que não é para cair chuva sobre a terra de Israel. E ele usou o nome dele. E quem é esse cara? Elias, o tisbita. Parece que veio Adonai dizendo, meio-dia e 30. Elias, eu sei quem é. Fecha os céus. Tranca. Porque esse é meu servo. Amós 3,7, vou falar toda a vida enquanto eu viver. Não fará Deus coisa alguma, sem primeiro revelar aos seus santos e aos seus escolhidos. Diferente de muita gente que falou que o anjo da morte ia vir, e agora está tendo que dar satisfação, explicação, que o anjo ia pagar, que o mundo ia se acabar. Profeta que fala e a palavra deles parece um cuspe. Assim diz o... A palavra de Elias não cai no chão. Ele vira as costas. E Deus fecha os céus. Recebe a terceira. O problema de ser profeta, presta atenção, é que quando você libera a palavra, profeta que é profeta, ele vive o que prega. Como você viu eu dando exemplo com meus pastores, me lembra de colocar isso. Porque nós levamos você para o altar, mas a gente vai primeiro. Eu vou dar 3 exemplos apenas. Me ajuda aqui, ô pastor. Tá aí o William, não. Vamos supor que você, Senhor de Deus, estava orando por isso. Meu servo, profeta, Oséias, prepara para casar. O Senhor é de Deus, eu estava orando por isso. Quer casar? Quero. Estava orando por uma irmã da igreja? Estava. Tá feliz? Sim. Tá orando para casar, né? Sim, senhor. Tua esposa, como é que chama? Esqueci. Catiane. Não, mas não é com que você vai casar, não. Mas eu amo ela. Não? Eu amo a Catiane. Mas eu amo a Catiane. Não, Oséias. Não é com ela que você vai casar. Você é profeta. Amém. Amém. Eu sou profeta. Eu sou profeta. Então profeta tem que viver o que prega. Mas eu não vou casar com a Catiane? Mas eu não vou casar com a Catiane? Não. Você vai casar, Oséias, com a pior meretriz que tiver. Que isso, Deus? Que é isso, Deus? Você vai casar com ela e vai mandar ela sair com os machos. E vai ter filhos com ela e vai andar com eles pela cidade. E quando for de noite, você deixa ela sair com os machos. E de dia você anda com ela. Pra quê, Deus? Por que isso, Deus? Pra quando você pregar sobre infidelidade, você vai saber o que eu sinto, Oséias. Esse povo me adora de dia, canta hino, dá glória. Mas à noite, adora Baal, Azerá, Astarote. Esse povo é infiel. Jeremias, quando prega para o rei, é colocado num poço cheio de lama. Por quê? Porque Israel estava no fundo do poço e estava na lama espiritualmente, e Deus já estava por aqui. Jeremias não é o último profeta, mas é a última tentativa de Deus para avisar o rei Uzias, para se arrepender antes que o templo fosse destruído, invadido por Nabucodonosor. Profeta tem que viver, e quando Elias diz, segundo a minha palavra, não haverá chuva, ele é o primeiro a viver. Deus fecha os céus, recebe a terceira. Calaio, glory. Só um segundo. Dê pelo menos um glória. Eu quero profetizar. Quando todo mundo estava na escassez, Deus, meu Pai, meu Deus, aumenta um pouquinho. Arabaxu e decante, arabaxu e candalabás. Ah, Deus, tu és fiel, Senhor. Eu não ia falar isso, mas o Senhor está mandando falar, eu vou falar. Deus disse, vai para o Querite. Lá eu vou sustentar você.
Deus, no meio dessa crise, por isso que eu falei, dê glória. Porque o Senhor está me através da unção do Espírito Santo, tomando a minha boca para te dizer, você que tem confiado em mim, eu vou suprir você. No meio do... O querite quer dizer do tamanho que Deus quer, do formato que Deus quer. E no querite, Deus supria o profeta. Eu levanto as minhas mãos, recebe a terceira. No meio da crise, no meio da dificuldade, Deus há de prover um socorro sobre o teu ministério, sobre a tua família. E detalhe, a Bíblia é tão fiel que diz, e por favor, tá? Existem algumas pessoas, com todo respeito, eu não sou o maior pregador do mundo, mas que às vezes falam, por favor, olha aqui para mim. Já vi pregador falar que eram árabes. A palavra árabe vem da descendência de Ismael, então eram nômades que viviam. Esse nome árabe é tomado força depois da Revolução Islâmica e do profeta Muhammad, que vem muito depois do cristianismo. A palavra aqui, na verdade, é a palavra correta aqui está escrito corvos, mas a palavra no hebraico aqui se refere às aves de rapina. Elias, no meio da crise, na grande... O que está escrito aqui, William? Na grande o quê? Na grande seca. Que ele mesmo profetizou. Então ele é o primeiro a viver. Deus manda o que aqui, Elias? Então Elias... Deus manda o que para ele? Corvos o sustentaram. Os corvos é urubu. Não podia ser a pombinha do Espírito Santo? Não podia ser águia? Por que Deus fala corvo? Porque corvo é urubu. É ave de rapina que queria comer o sacrifício de Abraão. Dá um glória aí, ô. Me ajuda aí, ô Washington. Recebe a quarta. Mas quando Deus age para quem crê, Deus usa ímpio, maçom, espírita, pagão, idólatra. Ei, urubu come defunto. Mas quando Deus quer agir, Deus faz urubu trazer carne. Deus usa ímpio, Deus usa incrédulo. Urubu come lixo, come defunto, mais do que Deus manda, urubu não toca. E não vem com essa conversinha. Ei, não vem inferir o texto, doutorado em teologia. Eu vi um pastor falando que eram os árabes da região. Então a Bíblia falaria isso. E o Talmud e a Torá falam que Deus mandava os urubu trazer carne, aves de rapina no original, sustentar o profeta. E por que Deus faz questão de falar? Ele não mandou maná, não mandou cordonizes, mas por que Deus está dizendo que eram corvos? Para provar para você que ele pode usar quem você menos imagina. E se ele come defunto e come lixo, mas o que Deus separou para você, Satanás e seus demônios e urubu e ave de rapina nenhuma vai colocar a mão, diz o Senhor. E a Bíblia diz assim, que Deus manda ele ir para o querite, do tamanho que ele quer. E Deus está te moldando. Verso 3, 1 Reis 17. Retire daqui e vai para o lado oriente. Esconde junto ao torrente do querite. Lá tem uma fonte. No meio da crise, da escassez, Deus vai suprir você. Beberás da corrente. Ordenei aos corvos que te sustente. Deus não tem dificuldade em fazer milagres. Deus só tem dificuldade que você obedeça. Foi, vírgula, pois, vírgula, e fez segundo a palavra do Senhor. E retirou-se. Ei, tem hora que tem que sair da zona de conforto, tá? E se posicionar. E mesmo sendo loucura, e Deus falar, eu vou mandar corvo, vou mandar ímpio. Vem cá. Leia, William, por favor. Ele diz assim, ó. Foi, pois, ó, tudo aqui tem que ser conjugado, eu falar, vai demorar. Segundo a palavra do Senhor, eu sei que não foi o querer dele. Mesmo sem querer, mesmo parecendo loucura, ele obedeceu. Retirou-se do comodismo, da onde estava.
andou e habitou a corrente do Querite. Querite quer dizer do tamanho que Deus quer que você fique. Na fronteira do Rio Jordão. Lê o versículo 6. Os corvos lhe traziam... Ah, não era árabe? Não. Ah, Os corvos ou os urubu. as aves de rapina, a mesma que Abraão enxotava. Os corvos lhe traziam pão pela manhã e carne, como também pão e carne ao anoitecer. Quando Deus quer agir, não tem demônio, urubu. Ele come lixo, ele come defunto. Mande quendo rebaio récia. Mas quando Deus quer agir na vida de um servo de Deus, ele usa urubu para virar garçom. E ele não toca. Ele trazia. Alguém acha loucura, mas quem acompanhou a época da Segunda Guerra, se usava aves como pombo-correio. E esse Deus trazia pão pela boca dos corvos, que não tocava em nada. Recebe a quarta, uma provisão de Deus virá para você nos próximos dias, porque você é que teve fé de não sentar na mesa com Jezebel. Para finalizar, vem comigo na revelação. A Bíblia diz que Deus o sustenta. E houve um tempo que o querido secou, e Deus o encaminhou até a viúva de Sarepta. Mas o interessante aqui é que ele comia de dia e de noite. Deus o supria. Recebe a quarta. Ei, põe um fundo aí, de glória, o que você quiser, qualquer coisa. Se Deus sustentou Elias na maior seca espiritual como a nossa do nosso país, híbrida, monetária. Alguém acha que eu estou exagerando? Esse mesmo Deus que usou corvo, vai usar ímpio, vai usar espírita, vai usar pagão, vai usar aquele patrão que te odeia, vai usar pessoas que nem gostam de você, para trazer socorro para a tua vida. Recebe esta palavra. Vai usar médicos, pessoas que você nem... Anda que o Senhor está me dizendo, anjos vestindo calça jeans. E aí, vem comigo na revelação. A coisa era tão feia. Fala assim, William, por favor. Tão feia. Tão feia. Tão feia. Tão feia. Que a Bíblia fala que o rei Acabe, ele saiu com o servo dele, que fica para amanhã essa mensagem, o resto. Não aqui, calma aí. Obadias. Queria que o William falasse assim, porque Deus não fica devendo nada. Não fica devendo nada. Para ninguém. Para ninguém. Quando você vê que aquela mulher, a viúva, aparece para o profeta Eliseu e diz, meu marido temia o Senhor, e é chegado o credor na minha porta, para levar meus 2 filhos para ser escravo, porque a dívida é muito grande. Esse Obadias é o homem que sustentava os 7.000 com pão e água. E é por isso que ela tem crédito com Deus. E Eliseu vai lá e fala, o que você tem em casa? Um pouco de azeite. Mas não é isso. Vou pregar agora. Mas esse Obadias sempre, mesmo no Planalto, mesmo no PT, mesmo no PSDB, mesmo no meio de qualquer canto, mesmo em qualquer lugar mais difícil, longínquo, sempre Deus vai ter um crente ali. Mesmo na Babilônia vai ter um Daniel. Mesmo no Egito vai ter um José. Aí a Bíblia diz que o Senhor diz, acabou. Aqui uma mensagem que eu não posso sair do foco, escatológica. O tempo da escassez dura 3 anos e meio. É o tempo do ministério de Jesus, 3 anos e meio. É o tempo da primeira grande tribulação, que são 7 anos. E é o tempo da segunda tribulação. São 7 anos, 3 anos e meio de aparente paz. E Elias foi levado aos céus. E ele vai voltar como as 2 testemunhas. Agora, recebe a quinta. Deus diz, volta. Eu estou dizendo que os céus que estão fechados, eu estou profetizando que esse céu de bronze, que esse chão de ferro vai se abrir. O comércio vai abrir. Vai. A cura vai chegar. A provisão virá. Deus disse,
volta. E a Bíblia diz que quando ele... É forte essa daqui. Não precisa fechar minha cara, não, que ela é feia. É interessante que o que Deus guarda, você que está num presídio, você que está passando uma prova, o que Deus guarda, diabo, homem, ninguém pode tocar. Enfermidade não acha. Quando Elias encontra Obadias, ele fala, pelo amor de Deus, vai lá e chama o teu patrão, aquele safado. Chama lá o teu rei, que está tomando conta do nosso país. Chama lá o presidente, o rei Acabe. Obadias falou, pelo amor de Deus, não houve reino. Meu pai amado. A fome era extrema, tão grande, que a Bíblia diz que, devido a esses 3 anos e meio, capítulo 18, a Bíblia diz que Acabe chamou Obadias para buscar água para os animais. Não tinha água para os animais, mas para o profeta tinha. A Bíblia diz que o próprio rei, capítulo 18 de Reis, diz que eles buscavam água em todas as fontes para salvar os cavalos, as mulas. E não perdemos os animais, no verso 5. E aí, a Bíblia diz que quando eles estavam ali, depois de 3 anos e meio, Elias vai lá e fala para Obadias, o crente. Respondeu, sou eu. Esse sou é a unção. O eu é Elias. O sou com negrito é a unção. Vai lá e fala para o teu senhor, o safado do teu patrão, do teu rei. Aqui está Elias. Porém disse, em que pequei para que me entregues o teu servo na mão de Acabe? Ele vai me matar. Pergunta-se William, por quê? Por quê? Rapaz, não teve reino, nação. Lembra quando passava os desenhos do Pica-Pau? Aquelas fotos penduradas? Procura-se. Recompensa. Não teve reino, nação, que a gente tenha, que ele tenha mandado de procurar. Ele virou essa terra de ponta cabeça. Ele quer te matar. Tá aqui, ó. Venha lá. Você quer que eu morra? Tão cedo como vive Adonai, teu Deus. Não houve o quê, William? Nação. Ah, então não foi só Israel. A nação inteira. Não, não houve nação. Ou seja, a gente saiu para fora de Israel, fomos até em outros países e reinos, aonde o meu Senhor não mandasse homens te procurar para te matar. E quando chegava ali, dizendo, não está aqui, fazia ele jurar aquela nação que não tinha te achado. Agora você vai dizer, ele quer te matar. Vai lá e diz para ele, vai lá e fala e avisa quem falou Danai, Choremendegai, Orrécia, da minha vida. Avisa que eu estou de pé e quem contou o fim dos meus dias. Ele disse, vai lá e fala para ele que eu estou aqui. E o que Deus guarda, o diabo não toca. Laramante, oreba e orre, BJ, ajuda aí. Ande a supla me defaz. Ai, derema de orequemai. Ele diz, tem problema. E se Deus te tomar? Porque tu sabes que Deus tomava profeta dali para cá. Eu vou avisar para ele. Vai lá e avisa que eu estou de pé. Avisa. Quem falou que eu estava morto? Aumenta. Avisa! Avisa que eu estou de pé. Vai ter até quem acredita. Avisa que eu estou de pé. Com as minhas forças. Amedecido que estão me arrebatado aqui. Eu estou me segurando para não entrar em mistério. Vem a tentar. Quanto mais tentar, o meu Deus me põe de pé. Ai, celebra. Obrigado. Acabou. Eu estou de pé. Vai lá e fala para ele. E aí vem cá, finalizar, vamos lá.
E se Deus te tomar e te levar, e etc. Acaso não disseram, meu Senhor, que quando Jezabel... Olha só, Will, lê o 13, devagar. Devagar. Acaso não disseram ao meu senhor o que fiz? Quando Jezabel me matava, os profetas do Senhor? Não, quando Jezabel matara os profetas do Senhor, eu escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, e fui guardando. Nas covas, sustentei com pão e água. Agora tu dizes, vai e dize a Elias, ele vai me matar. Elias disse, tão certo como vive o Senhor, perante cuja face estou. Ou seja, como assim? O William pergunta assim, ó, como assim? Como assim? Olha só, lê o texto. Ó. Disse Elias, tão certo como vive, glory, o Senhor, perante cuja face estou. Ou seja, eu não estou aqui de brincadeira. Eu estou diante do Eterno. Eu tenho uma vida com Deus. A unção está sobre mim. Eu não estou aqui pela carne, eu estou movido pelo Espírito, pela face. Continua o texto para terminar. Deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias, encontrou Acabe e anunciou. Aí, vendo, olha só, ao sinal de alguém que tem ministério. Quando Acabe viu o profeta Elias, verso 17, ele falou o que, William? Ei. Vendo, disse-lhe, és tu o perturbador de Israel? É isso que acontece. Toda pessoa caída, ela culpa o profeta. Ou ela culpa você. A Naviá profetiza. Ela vai culpar agora. É ele que está desconcertado. Aí ele vê a escassez. Porque eu tô vendo aí, Deus está castigando a terra. Deus está irado. Ei! De que se farta o homem, se não de suas obras? Você que não lê um pouco de história bíblica, pelo menos procura buscar um pouquinho, aliás que tem. Há praticamente quase 100 anos, uma pandemia vem sobre o mundo. Os profetas apocalípticos. Primeira coisa, se vocês querem trazer revelação, vocês fazem conta com o calendário gregoriano, papal. Então vocês aí que fazem previsão, março, abril, Nostradamus, falou, um monte de lorota que já falaram, Joseph White, Joseph Smith, né? Vai acabar. Então, vocês fazem conta usando o calendário papal, que foi feito pelo Papa Gregório, que é o nosso, né? Que foi instituído entre 1585, ok? E esse calendário foi feito pelo Papa Gregório, na Europa, no século XV, no dia 24 de fevereiro. Então, vocês nunca vão acertar a profecia, obrigado, estudando... Aí, achou aí. Então, você tem que entender que a cada 100 anos, praticamente, a história diz... Ale achou aí, obrigado, Mauricião. Perdão. Bota aí, Ale. Em 1320, profetas do Apocalipse, teve a peste bubônica. Em 1420, a peste negra. Em 1520, o Império Azteca morreu de varíola, diarreia. Em 1620, um surto de moléstia contagiosa. Em 1720, veja, a cada 100 anos, uma praga, a praga de Marcela. Em 1820, a epidemia de cólera. Em 1920, a gripe espanhola. E em 2020, o coronavírus. Então, vem comigo. Israel está vivendo escassez. Aí, o povo fala, Deus está castigando. Não. O salário do pecado é a morte. As pessoas não querem nada com Deus. Eu não tenho nada aqui a favor do nosso presidente, com todo respeito, que para mim tem mostrado um total descontrole, né? Isso eu vou na contramão da lógica, embora você defenda ele com a sua vida, que quiser a Deus que você defenda a sua fé em Deus como você defende ele. Mas vamos aqui. O nosso dinheiro é fraco, o nosso dinheiro não sei o quê, o nosso dinheiro não presta. É que o presidente não comprou a vacina e tal. Eu sei que existe uma série de coisas. Mas a Europa é um país de primeiro mundo. E está vivendo a terceira onda. Mas o que mais prevalece na Europa? Por que a Europa está enfrentando a terceira onda? Se no Brasil está na segunda, então a Alemanha
França, Itália. Estão na terceira onda. Por quê? Idolatria, homossexualismo. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu tenho uma filha minha de 21 anos, ela mora no interior da França. Eu tenho um amigo meu, o pastor Rafael Corato. Alguém conhece ele, já foi para Israel com ele. Ele faz um trabalho de evangelista em Paris. Quando você vai, quem já foi a Paris, é mais fácil tu encontrar. É a coisa mais difícil tu achar um homem com uma mulher de mão dada. A coisa mais fácil é tu ver homem com homem, mulher com mulher. Quando tu vê um casal normal, um homem e uma mulher, tu fala, é estranha. A promiscuidade, a imoralidade, coisas profanas. Quem acompanhou as eleições americanas viu que a bandeira mais levantada nem foi democrata, nem foi republicana. Foi a bandeira LGBT. Porque o nosso país, em 2019, se apoiou tanto em ideologia de gênero, aborto. Lembra das portas dos fundos? A palhaçada que fizeram lá, no Natal? Lembra o que fizeram na Sapucaí? O Carnaval do Brasil é retransmitido para o mundo inteiro? O salário do pecado, não é Deus. É o homem colhendo o que plantou. Vem comigo. Por que essa seca está acontecendo aqui em Israel? Porque Israel, porque Deus é mau? Não, porque, fica nessa câmera aqui. Porque Israel virou as costas para Deus. E ele disse para o rei Salomão, se você me buscar, você vai me achar, mas se você me deixar, eu vou deixar você. Aí Elias chega, vamos botar os pingos no i. E a sexta, vou acabar na sétima. Vem na revelação. O maior sinal de que alguém tem uma unção, um ministério, é difamação, é calúnia, é injúria. Acabe se levanta e falou, a culpa é sua, és tu, perturbador de Israel. É você, a culpa é sua. Não é isso que sabe? Cadê os pastores? Não é isso que o Lula falou? É as igrejas, é sinal que a igreja tem força para quebrar as forças de Satanás mesmo. Não é isso que as pessoas estão dizendo, que a igreja não é essencial? Cadê os pastores que oram por cura? Cadê o teu Deus? És tu, perturbador de Israel. O maior sinal de que uma unção poderosa está para se manifestar é quando vem calúnia, quando vem difamação, Davi, quando vem injúria, aumenta aqui, quando vem injúria, calúnia. Aí, a hora que ele falou, você é o culpado, profeta que é profeta, não adula, rei, presidente, nem puxa saco de homem. Respondeu Elias, eu sou culpado? Eu sou culpado? Eu não tenho culpa. Você, não, tá tudo bom, deixa a luz aí, não apaga a luz não. Respondeu Elias, eu não tenho perturbado Israel. A culpa da escassez híbrida, econômica, os animais morrendo, é você e a tua casa, a do teu pai, que o teu pai foi um péssimo rei. Porque, leia aqui, William, por favor, devagar. Porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes o Balacins. Isso. Você começou a seguir Baal. Você virou as costas para Deus. Você começou a seguir os deuses, os senhores, com D minúsculo. É o seguinte, vai doer um pouquinho, mas você vai aguentar. Vá lá e chama os teus profetas. O Datará, Pombagira, a Gese. Chama lá os profetas de Baal. Desculpa, com todo respeito, há um erro de conjectura de uma canção de uma pessoa que eu respeito muito, J. Neto, que quando fizeram, talvez quem escreveu nem foi ele, mas ele gravou. Vieram 450 contra Elias, mas o verdadeiro Deus Elias conhecia. Aí vem fogo no altar. Ok. Depois você achar, lê. Vou pagar até almoço aí pra vocês. O dia que o Fernandinho tava lá, na Portuguesa, cantando Caia fogo. As mais são minhas, né? Aí o evento é nosso, né, Washington? Aí, se achar. Vamos lá, a Portuguesa. Aí, vem comigo na revelação. Não eram 450. Eram 450 profetas de Baal e 400 de Azerá. 850. Ninguém me ajuda, poxa.
a bispa, a pastora. Ei! Você e Deus é a maioria. Deus não precisa de muita gente, não, irmão. Deus precisa de um Davi, de uma Ruth, de uma Esther. Deus precisa de um homem como Josué, um Elias. Só que tem um problema. Fala assim, William, por favor. Qual? É que as pessoas diziam que, e o próprio Elias falou, Jezabel matou os seus profetas. Tinha 7.000 que não dobravam e não beijavam o pé da estátua. Diga assim, William, glória a Deus. Glória a Deus. 7.000 fiéis. 7.000 fiéis. Tementes a Deus. Tementes a Deus. Não se prostravam. Não se prostravam. Só tem um problema. Eram 7.000 fiéis, tementes. Mas que vivia que nem rato. Igual tatu num buraco. Eram 7.000 que estavam mocosados, escondidos, que não dava cara para bater. Aí eu tô aqui, irmão. Tipo aqueles crentes que tá na prova. Diz que é teu irmão. Vem aqui, Alex. Trabalha com o joystick. Vamos lá ver se é bom mesmo. Que some da tua vida, que desaparece. Está numa prova violenta. E o cara some. Aí depois que Deus te exalta, ele fala: ô varão, eu estava na intercessão por ti, viu? Ô glória, aleluia. Profeta de Deus é assim. 7.000 de Deus, mas covarde. Vivendo que nem rato de migalha. Nas costas do crente Obadias. Como tem muita gente. Eu tô aqui, irmão, só na intercessão, viu? Ô apóstolo, ô bispa, ô bispo. Os irmãos passando uma... Quanta gente eu não encontro, né? Membro até. Empresário que chegou na plenitude quebrada. Gente que é até de outro ministério que reconhece. Eu ia morrer. Eu ia ter um infarto. Um dia Deus me tocou. E eu tô vendo a prova que a igreja tá passando, o ministério, as igrejas. Mas eu tô aqui, irmão, tá? Achou aquela música que daquela irmã que gravou? É, ela gravou uma irmã gravou um CD aqui. Ela mandou tocar na rádio. Né? Tô aqui, irmão. Mocosado, escondidinho na minha. Mas eu quero ver um Elias pra dar cara pra bater. É muita gente que ontem, meu WhatsApp, meu Instagram, ô AP, amei, né? Ô, um monte de líder, pastorzão, aí, presidente de ministério, líder de conselho, né? Ô, que maravilha. Um escreveu, você é um mito. Eu falei, eu sou um nada. Eu sou um totô. Ô, o senhor teve coragem, que bacana. Ser valente na rede social, né, irmão? É fácil, mas dar cara pra bater, ninguém quer dar. Né? Pelo telefone, qualquer um fala alto. Elias foi lá e falou pro povo: ei, vamos acabar com essa palhaçada aqui. Até quando vocês vão ficar divididos? E agora é você, mocinha. Agora é você, missionária, pastor, que quer largar o ministério. É você que quer desistir do casamento. É você que nem é pau, nem é pedra. Até quando vai ficar cocheando entre dois pensamentos? Elias chamou o povo e falou: vem cá, até que dia vocês vão ficar em cima do muro? Eu vou falar. Essa aí é a última, mas eu vou falar. Um adendo. Eu vou fica na igreja, é o cristão Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. E fica, ô irmão, eu vou falar pra você uma coisa, tá? E Deus tem que me libertar disso. Todo dia eu oro. Tem uma fraqueza que eu tenho. Tem coragem de falar? Tenho. E não é mulher, não é droga, não é bebida, não é dinheiro. Mas tem uma coisa que eu não aguento. E isso não tá certo que eu vou falar. Mas eu sou humano, eu vou falar. Eu não trabalho, eu não suporto ameaça. Se você vai lá, vai fazer, então você faz. Eu não suporto ameaça. Se tem que fazer, faz depressa. Como disse Jesus. Satanás! Se tem que fazer, faz logo. Para de ficar aqui na mesa. Fica ameaçando de ir, vai logo. Aí eu vou pro mundo. Já falei pra Deus que se Deus não me der... Vai logo, amigão. Quer ir, vai. Elias falou, vai ficar em cima do muro. Quer ir pro mundo, vai de uma vez.
Porque cachorro é assim. Já viu cachorro? Cachorro vomita e come vômito. Ou você vai seguir a Deus uma vez, ou você vai ser crente, ou você vai ser traficante. Decide o que você quer, meu irmão. Porque lá e cá não dá. Ou você vai ser de Deus, ou você vai ser do diabo. Deus não trabalha com coluna do meio. Não tem coluna do meio. Não tem café com leite, 0 a 0. Ou é luz ou é treva. E sabe quando Elias perguntou isso pro povo? O povo não disse, sabe o quê? Nada. Porque toda pessoa que está fora da posição, toda pessoa que está cega, ela é açoitada, ela é humilhada. Você chama a atenção dela, ela fala, vai fazer o quê? Eu conheço... Eu atendi uma senhora, eu vou fazer 43 anos. Isso eu tinha 27. E ela me disse uma coisa que isso não sai da minha cabeça. Eu preciso voltar a fazer uns 3, 4 encontros para ver se consigo tirar isso da minha cabeça. Isso é aquela cena que eu te contei lá do varão, da limpeza que eu vi. Deus tem que me curar disso. Ela falou para mim assim, ai pastor, na época eu tinha sido ungido apóstolo já. Não tinha não. Meu marido me largou, sabe, por estar com amante. Eu tenho 3 filhos. E assim eu sinto saudade dele, as crianças também. Tá pensando e... As crianças às vezes choram e... No fundo eu gosto dele. Aí eu pensei e deixei na mão de Deus, sabe? Falei pra ele, ó, já que tu gostas dela mesmo, então... A casa é grande, traz ela, mora aqui, eu arrumo um canto. Eu falei, a senhora aceitou o teu marido trazer amante para morar com a senhora e com os seus 3 filhos? Aceitei. Ao ponto que o ser humano chega, dividindo a casa com o diabo, com Baal. Elias falou, vão ficar em cima do muro até quando? Hein? Tem pastor, com todo respeito, que às vezes vai o traficante na igreja, como aí no Rio de Janeiro, ele vai lá pedir oração e o pastor ainda unge o fuzil do cara. Já vi pastor ungir o fuzil. Em vez de orar para manifestar o demônio, libertar o cara e falar, larga essa vida, que você vai ser um homem de Deus. Que Deus guarda ele. Guardar, ele vai fazer o quê? Ó, Senhor, guarda. Prega para ele se arrepender, ora para manifestar o demônio. Que se ele foi até a igreja, Jesus disse, ninguém vem até mim se meu pai não trouxer. Elias perguntou, até quando vão ficar com a amante e com a esposa? Até quando vai ficar vindo na missa, na macumbeira, na mãe de santo, na benzedeira e vindo no culto da igreja? Até que dia vai pegar o instrumento, o violão, e vai tocar para Deus da igreja, e de noite vai tocar pagode pro diabo? E o povo não respondeu nada. Porque toda pessoa que está fora da posição, ela não tem resposta, porque ela está cega. Vamos finalizar. A 7ª. Se tem uma coisa que meu Deus é especialista, é de derrubar Carmel sem elo. El, tu trabalha com El, é Deus. Carmel, Israel, Gabriel, Emanuel. Carmel, o jardim de Deus. Lá em cima, estava levantado. Achou a música da irmãzinha? A irmã mandou um CD aqui, que disse, olha, apóstolo, Deus está me abençoando. Porque, parece um segundinho, tem coisa que a gente faz que é boa, só que não tem força para mudar a nossa vida. Elias falou para o povo, faz o seguinte, até então, todo mundo ficou calado. Alguém acha que eu estou falando besteira? Só para não deixar um eco, achar que eu estou me amostrando ou achando que eu estou querendo ser incisivo, só um versículo só para encerrar. Já vou orar, venha. Então Elias, você chegou, capítulo 18, verso 21, a todo o povo e disse, até quando vai ficar cocheando entre 2 pensamentos? A dúvida do diabo. Tudo que é feito com dúvida é pecado. Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. E o povo nada respondeu.
Elias disse ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450. Deem-se, pois, 2 novilhos, escolham para si um dos novilhos, e dividam em pedaços, e ponham sobre a lenha. Porém, não metam fogo. Eu prepararei outro novilho, e porei sobre a lenha, e não meterei fogo. Então invocar o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome de Adonai. E há de ser que o Deus... Há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Por que aqui está escrito um Deus? Porque Elias já sabia que Baal não era Deus. Mas o Deus verdadeiro, esse vai responder. Aí o povo falou: boa essa palavra. Então disse Elias aos profetas: escolhi para vós. Ei, recebe a penúltima. Essa não estava no esboço. Essa desceu agora. Vamos lá para a casa do cão. Porque Deus é especialista em botar Satanás de joelho na casa dele. Aonde estava entronizado o culto, num dos montes mais altos de Israel. Quem conhece de Bíblia, sabe que Acabe e Jezabel... Já vi muito pastor pregar isso errado, por favor. Corrija o texto e leia isso. Acabe e Jezabel fecharam o templo, destruíram o altar. Acabe nasceu na igreja, estava desviado. E agora, ninguém mais ia para a igreja. O Beit Hamikdash estava fechado, lacrado. Ninguém mais. Agora levantou o altar no Monte Carmelo. E todo Israel estava lá adorando, cantando o hino. Oh, glória. Os 7.000. Fala assim, William: ah, mas eu não estou lá. Ah, mas eu não estou lá. Eu sou fiel. Eu sou fiel. Eu não beijo o pé da estátua. Eu não beijo o pé da estátua. Tá indo pão na água. Cantando a música da irmã, que a irmã mandou aqui. Ela mandou da Bahia lá pelo Dr. Hélio. Do Hélio entrego da minha mão. Aí, ó. Legal, irmã. Mas tem igual os 7.000. Que é de Deus. Mas que estavam como um rato, vivendo uma vida de vergonha. Mas Deus tem Elias aí comigo aqui agora. Homem de ousadia, de fé. Sozinho. Recebe agora a última. Ou melhor, a penúltima, porque essa desceu agora que não estava no esboço. Não tem esboço nenhum aqui. Pode botar na geral aqui. Tem esboço nenhum aqui, ó. Deus sempre vai deixar o inimigo agir primeiro. Olha o que Elias fala. Pode ir primeiro. Vocês são muitos. Deus vai deixar o médico, o governador, o decala, o STF. Até o doutor Hélio está sentindo a graça aí. Deus vai deixar o diabo, o médico. Mas a última palavra vai vir do Senhor. Vai vocês primeiro. Glória, Holy Espírito. Vai primeiro, Satanás. Vai o médico, vai o Covid. Pode ir primeiro, porque a última palavra quem dará é o Senhor. Pode ir primeiro. Fala mesmo, machão. Vai mesmo, calça apertada. Vai mesmo. Vai destruindo o país aí. Vai tentando mobilizar o exército. Vai na força do braço. Vai esquecendo de Deus. Vai esquecendo e vai tentando resolver assim. E Deus vai deixando. Deus vai deixar sempre. Elias falou: vai de primeiro. E você conhece o texto. Aí eu posso terminar. Mas Deus está deixando os profetas de Baal falar. Os profetas mentirosos falarem. E aí, levantaram o altar para Baal. E para ter altar, tem que ter sacrifício. E eles fizeram um novilho. E clamaram: Baal, 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 Baal. Ele falou: o Deus que responder com fogo, esse é
Deus. Porque a Bíblia fala, pastor William, queria que o senhor citasse por gentileza, que ele é fogo consumidor. Lembrando que nós estamos na Semana Santa e, biblicamente falando, na semana da festa de Pães Asmos, onde come-se matzah. Na ceia judaica de Pessa não se toma o cálice de Elias. Mas quem é profeta toma. Porque é a unção de derrubar o altar de Baal está sobre nós. Jesus tomou o cálice, tomando o cálice. O Deus que responder com fogo, esse é Deus. Vem comigo, vamos encerrar. Vem. Queria fosse, meu Deus, trazer para cantar no culto. Vai trazer cantar coisa nenhuma, essa senhora. Eu toquei aqui e fiz todo respeito, mano. Elias falou. Tem hora aqui, ó. Vai, cama, Baal. Receba uma palavra profética. Acabou o tempo de zombar da nossa fé. Na década de 80, de 70, hoje em dia as pessoas têm medo de macumbeiro, catimbozeiro. Na década de 70, 80, eu aceitei Jesus na década de 80. Eu nasci em 70. Década de 70. Rapaz, e no Rio de Janeiro ainda tem isso. Acho que é o único estado do Brasil que o traficante está lá no morro. Recebi uma comenda alguns anos atrás da Alerj. Alerj. Lá. Alerj, né, doutor Hélio? Quando eu subi para entregar 2 toneladas de alimento. A maior comenda do estado do Rio de Janeiro. A medalha Tiradentes. Recebi depois depois, antes de mim, quem recebeu, você pode entrar no Google, medalha Tiradentes, Rio de Janeiro, tá lá, Papa, quando ele veio, depois, o próximo ano, quem recebeu isso fui eu, pela minha infinita misericórdia. E engraçado que no Rio, vou falar de Janeiro, o traficante tá lá, mas quando chega um pastor, os caras tá com a arma assim, o cara baixa. Oh, respeita o pastor aí, irmão. Oh, respeita o pastor, deixa o pastor falar. Começa, se está tocando funk, oh, desliga aí. Deixa o pastor pregar. Às vezes a gente acha mais respeito em pessoas assim do que em muitos crentes que não têm temor. Tá falando isso por quê, apóstolo? Porque tem pessoa que não conhece a Deus. Mas Elias sabia que Baal não ia responder. Alguém não entendeu? Eu vou descer o nível da mensagem. Elias é uma unção, porque se eu acreditar que Elias morreu, então eu não posso crer que ele vai voltar. Elias foi tomado aos céus, e é uma unção, tanto que essa unção vai para Eliseu. E essa unção de derrubar o altar de Baal, da cacadô bebê faz. Deus está levantando homens e mulheres hoje que vão fazer altares de demônios, de capeta. Essa potestade sobre essa nação vai cair por terra. Acabou a palhaçada. Na década de 70, como eu falava no Rio, ainda tem até hoje, o cara falava assim, não mexe com aquela mulher que ela é crente, hein? Se aquela mulher bateu o joelho no chão. Eu me lembro, a pastora Valmínia vai lembrar, pastor doutor Hélio nem conversa pro senhor. Esse dia eu mostrei aqui, na televisão, que a gente tá fazendo churrasco lá, e o cara ficou zombando, rindo. Aquele mesmo senhor lá do cine do prédio, Salvador, ele catou um porrete para descer, para bater no pastor Giovanni Santos. Tem imagem aí. O pastor Giovanni Santos e o pastor Fabinho tá tocando viola e pandeiro. Esse dia aí. Aí o cara foi lá para pegar um porrete, para bater. Ah, o senhor tava no dia aí? A hora que ele... O senhor tava? Paz, apóstolo. Eu tava aí no dia da ação social e... ele tava se queixando da fumaça, do churrasco e tal. A grande verdade é que ele falou, não quero mendigo em minha porta. Exatamente. Essa foi a verdade. A hora que ele pegou o porrete pra descer, o bicho levou um escorregão. Tá todo paralisado, travado. Quebrou clavícula. Todo... Eu soube, o pastor Reginaldo me falou
que ele quebrou a clavícula, quebrou costela e desmentiu o braço. Ele tá todo arrebentado. Eu tenho orado para Deus ter misericórdia da vida dele. Mas a Bíblia diz, não toquei nos meus ungidos. Tinha uma senhora, quando a igreja era aqui no 899, que todo dia começava o culto. Ela, acho que estava no 8º ou 10º andar, ela começava a gritar: ladrão! A Valmíria lembra disso. Ô, bandido! E eu aguentei. Só que eu sou um pouco sanguíneo, assim, a pressão vai dar uma subida. Eu aguentei. Sempre na hora do culto ela dava uns berros: ladrão! Teve um dia que eu não aguentei. Eu apontei ela, que ela botou a mão, eu passei o microfone para um rapaz que estava comigo, um pastor, Fábio. Eu fui lá e apontei a mão para a canela dela e disse: pese-me hoje o Senhor, se eu sou ladrão, a mão do Eterno virá contra a minha casa. Mas se eu sou homem de Deus, você vai saber a mão do Deus que eu sirvo. Pode perguntar para todo mundo, e quem mora no prédio do lado sabe. No outro dia, o rabecão veio buscar ela. A Valmíria disse que ela gritava de dor a noite todinha. Não toca em ungido de Deus. Não toca. Diz que de noite deu uma dor. Ei, eu tô falando pra você que eu não joguei praga, eu só falei pra Deus em pesar, a eu e ela. Na década de 80, hoje os caras zoam com crente, faz piada. Tem pastor que prega, conta piada, zoa com o nome de Deus. Em 80, o cara dizia: homem, não mexa com crente. Eu tô dizendo pra você que essa unção tá voltando. Não entendeu ainda? Eu vou descer. Porque Elias, isso mesmo, doutor Hélio Monteiro, ainda tem crente para receber profecia. Elias falou assim: ei, clama mais alto. Ei, ao invés de eles irem de você, da tua fé, da tua igreja, Elias falou: invoca Baal mais alto. Talvez ele está fazendo número 2, está no banheiro, está viajando ou está dormindo. Ei, Deus está rabatura e esteremerras. Invoca mais alto, que talvez está no banheiro, está viajando, está dormindo. E foi bom que o senhor está aí, porque o senhor é testemunho do Monte Carmelo. Prepara a imagem dele lá, eu e ele e a Luana. Para finalizar, vem comigo, tá bom? Elias começou a zombar e chegou por essa volta, embora Elias falou: tá bom. E agora eu vou finalizar. E o principal da mensagem está aqui. Por favor, Washington, repita assim: poder de Deus. Poder de Deus. Resposta do Senhor. Resposta do Senhor. Findar. Findar. Com força, macho. Findar. Findar. De céus. De céus. De bronze. De bronze. E chão de ferro. E chão de ferro. Só que para isso acontecer, amiguinha, Tifofes, coisa linda, ursinhos carinhosos, santo, querubim, da tampa da arca. Para isso acontecer, tem que ter vida com Deus, tá? Antes de Elias orar, a Bíblia vai dizer que ele vai ter que restaurar o altar do Senhor que estava em ruínas. Você quer que Deus te responda? Primeiro conserta a tua vida com Deus, tá? Ah, eu vou na igreja, eu clamo, eu oro, mas não tem vida com Deus, né, irmão? Não acerta, né? Elias teve que restaurar, porque Israel estava desviado. E a Bíblia diz que ele restaurou o altar em nome do Senhor. Tomou 12 pedras, porque todas as tribos estavam divididas. Vamos lá finalizar, Alex, pra gente orar agora. Achou o clipe lá, Lê? Só me fala se sim ou não, naquele dia lá. Então, Elias chamou o povo e disse: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou e restaurou o altar. Ei, com o altar quebrado, com a vida quebrada não dá. Com a vida que estava em ruínas, como, ei, olha só. Como o interior reflete o exterior. Como o espiritual reflete o físico. Ó. O altar estava como? Em ruínas. Assim estava o povo, em ruína, no fracasso. Aqui, ó.
restaurou, em ruína. Como estava o altar, como é que está a tua vida com Deus? Como é que você está nos seus dias, nas suas ofertas? O altar estava em ruína, Israel também. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos, porque toda a nação estava desviada, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Naquelas pedras, ele edificou um altar em nome do Senhor. E depois fez um rego, uma valeta, ao redor, tão grande, como para semear 2 medidas de semente. E armou a lenha, e dividiu o novilho em pedaços, e pôs sobre a lenha. Verso 34. E disse, agora vai ficar pesado. Vem finalizar, vamos lá. Vamos lá, vem. E disse Elias: enchei de água 4 cântaros, e derramai sobre o holocausto, sobre a lenha. E disse ainda: fazei a segunda vez. E fizeram a terceira. E 3 vezes 4, 12 tribos. De maneira que a água corria ao redor do altar e encheu o rego. O rego é a valeta. Não entendi, apóstolo. Elias foi andando ao redor do altar de tal maneira. Já viu aquelas pessoas que ficam, não sei se já foi na praia, que a pessoa fica andando, fazendo um círculo, 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 até que vai cair naquela vala? Alguém acha que me entende? Senão vai lembrar da época que passava a novela Mulher de Areia, vai lembrar do Dono da Lua. Quanto mais parecido for o altar de Deus com o de Baal, menor é a possibilidade de Deus mudar a tua vida. Porque tem pessoas, me ajuda aqui, doutor Hélio. Cuida, foi pro céu. Não, tá aqui, apareceu. Fala assim, doutor Hélio. Eu entreguei R$1.000 na igreja. Fala assim. Eu entreguei R$1.000 na igreja. Eu entreguei um sacrifício de 5.000. Entreguei um sacrifício de 5.000. Tudo bem. Mas quando era do mundo, gastava 10.000 com prostituta. Gastava R$30.000 com cocaína. Gastava R$20.000 num camarote. Porque Elias olhava para o altar de Baal, tinha pedra, o de Deus também. Holocausto também. Agora, se naquele dia ele pedisse uma pepita de ouro, alguém tinha. Se ele pedisse uma pedra de diamante, alguém tinha. Mas o que não tinha em Israel 3 anos e meio? Água. Então não espere de Deus outra coisa, exceto aquilo que você precisa. Israel queria água. Há um processo chamado evaporação. O que é a chuva? Veio o calor do sol, aqui, Alex, no copo de água. Não existe nada por acaso. As pessoas acham que as coisas acontecem por acaso. Dá para vir no copo de água? Uma das câmeras. O calor desce, a chaleira ferve e sobe. Olha a volta que eu dei para te explicar isso daqui, ó. Como eu falava uma coisa, quando o imperador Constantino, no Concílio de Nicéia, quis desmistificar, descredenciar a Bíblia, tirando a Páscoa, na língua latina, em latim, a palavra Pessa, havia um deus, Pessa não, desculpa, Páscoa, chama-se Istar. Istar é uma deusa que, traduzido para o latim, quer dizer Páscoa. Aí por que você acha, é como eu peguei aqui esse dia, aqui na pegadinha, o Joabe. Eu falei, cobra põe ovo? Sim. E galinha? Também. E coelho? Também. Eu falei, não. Coelho não põe ovo. Então por que que na Páscoa, o Ale vai me ajudar na foto da diabólica, as pessoas, já vi até pastor no altar, com as orelhonas, não dá para botar a foto da Star? Foi a mudança do calendário pagão. Aí colocou o nome de Star. E ela tinha as suas teses. Aí, ó. A farsa está no Google, já que todo mundo lê enciclopédia, gasta dinheiro com McDonald's, com tanta coisa, com pizza, com
bobagem, mas não compra uma enciclopédia. Então, pelo menos entra no Google, no Facebook. No Facebook não tem isso, não. No Google, Wikipédia, site de estudo bíblico. Quem é a FAS? Quem é Star? E aí, doutora Hélio Monteiro, ela tinha algumas credenciais. As credenciais dela eram ovos. Obrigado, Ale. Lembra que tem um pedacinho assim? Sêmen. Desculpa. Ei. Os símbolos da deusa Star. Mas o que tem a ver isso? Vou te explicar, tô acabando já. Vai lá, meu doutor Hélio. Seus símbolos. Seus símbolos, como ovos e coelhos. Mas o que tem a ver ovo com coelho? Que ovo não põe coelho? Primeiramente, ela era a deusa da fertilidade. E o senhor sabe que no norte e no nordeste, quando o cara tem muito filho, o cara fala, meu Deus, o cara tem filho que nem coelho. Não é assim? É verdade, apóstolo. É. É verdade. Não é assim? Então vamos lá, termina aí. Vamos lá, Lê. Vamos lá. Seus símbolos, como ovos e coelhos, eram e ainda são símbolos de fertilidade e sexo. Ou você realmente achava que ovos e coelhos tinham algo a ver com ressurreição? Vários símbolos foram associados à deusa Star. Mas, com todo respeito, espermas de búfalo em séries de búfalos, ovos e coelhos não estavam entre eles. Ou, pelo menos, não há nenhuma fonte historicamente aceitável e verificável que confirme essa hipótese. Ou seja, não tem nenhuma hipótese que confirme que a ressurreição de Cristo é assimilado a sêmen de búfalo, coelho, ovo. E por que você acha que logo na Páscoa aparece coelho? Você manda a criança para a escola, a criança fica zoinha. É que nem o povo do norte. Segundo o Ministério da Imigração de Israel, o maior recinto de judeus do mundo está no Brasil. A maior comunidade de descendência judaica está no Brasil. E uma das evidências são várias, mas uma dessas, por exemplo, é como eu já falei, quando fala, conhece, como é que chama teu pai? É Hélio Raimundo de Oliveira Monteiro. Conhece Hélio? Hélio, não. Hélio, rapaz, Hélio de Raimundo, sei. Quando você vê Simão Bar Jonas, Bar é Ben é filho. Simão Bar Jonas, ou seja, Simão filho de, no norte é assim, conhece a Genô? O da igreja, o gordinho, não, filho de sim, filho de Cida, sei. Outra coisa, o cara pode chegar cansado, com aquele cordão de sujeira, no pescoço, aí morrendo de trabalhar, cansado, ele senta na mesa, a mãe diz, vai lavar a mão, rapaz. É ou não é? É verdade, apóstolo. Não deixa. É uma mentira, verdade? É verdade. Lá em casa não deixa. Não sentava de jeito nenhum. Sem lavar a mão, vai lavar a mão. Paulinho já não, já dedo no nariz, já come. Por quê? O que é isso? É acaso? Isso é coisa do acaso? O coelho é por acaso? Não, te mostrei que não é acaso. O lavar a mão por quê? Porque é o maior recinto de descendência judaica está no Brasil. E o judeu, ele não come, é um pecado comer. Lembra que Jesus falou? Os judeus diziam, como é que os seus discípulos comem sem lavar as mãos? Porque se recita uma prece chamada Medlatadain. Aí Jesus falou, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Mas há um costume deles, dos judeus, de lavarem as mãos. E o maior recinto está no Brasil. Foco no foco. Voltando para a mensagem e finalizo. Nada é por acaso. Porque tem pessoa que fala, eu dei R$1.000 na igreja, mas gastava muito mais com cerveja, não noitada, e uma mesa de bilhar, de sinuca. Elias olhou. O que eu falar, doutor Hélio, o senhor repete, ok? Ô, apóstolo. Elias olhou, lenha. Diga, lenha. Lenha. Cordeiro. Pedra. Tá muito parecido, né? O altar de Deus com o do diabo. Eu fui na igreja. O culto demorou 4 horas, mas no carnaval era 5 dias pulando. Até o galo da madrugada. Elias falou, vocês estão precisando de água, né? Então é o seguinte, agora vai finalizar. Trazei, peço-vos, pois, 4 cântaros de água. Cadê o Ida aí?
Bota aí, microfone. Sabia. Pastor, lá vem o pastor com oferta. Lá vem o pastor com oferta. Já tá uma brabeira. Um caos. Se pedir só... Você não tá entendendo que nem os animais tem, nem o rei tem. Levante a mão e receba mais uma. No meio de um monte de gente murmuradora, Deus sempre vai ter os fiéis. No meio de... sabia. Se pedisse uma pepita de ouro, um rubi. Mas o povo não tinha água. Crise econômica e espiritual híbrida. No meio daquela multidão murmuradora saiu um. Eu acredito. Aí vai ferir, doutor Hélio Monteiro, a lei da física. Porque o senhor sabe que lenha molhada não pega fogo, né? É verdade, apóstolo. Só que aí, ajuda Alex. Aqui, ó. Vem aqui. Essa câmera, vai, via, macho. Vamos que eu poder orar. Vamos que eu tenho que orar. Isso, bem devagarzinho assim. Tem gente que tem tanto tempo que não faz um voto com Deus, que quando Elias derramou água, a terra fez assim, ó. Fiz um voto com Deus, aconteceu nada. É claro, fazia tanto tempo que não colocava. Tanto tempo que a terra estava seca. Traga mais. E assim o fez. Trazei, pois, 3 vezes, 4. 3 vezes 4, 12. Quantas eram as tribos? 12. Toda a nação estava desviada. Toda a nação. A Bíblia diz que molhou o holocausto. Alguém vai dizer assim, me ajuda aqui, William, para encerrar. Vamos falar isso. Com ousadia, William, que nem macho, rapaz. Que desperdício. Que desperdício. A gente já está numa prova. A gente já está em uma prova. O pastor ainda pede oferta. O pastor ainda pede oferta. Não tem água nem para os animais. Não tem água nem para os animais. E ele jogando água. Em cima de lenha. Em cima de lenha. Na verdade, queridão, vou finalizar aqui. Obrigado. Lembra que eu falei do Quay? Lembra que eu falei do lavar das mãos? Nada é por acaso. Quando você ouve aquela música do Fernandinho que você gosta, eu vejo uma pequena, não sei se é do Fernandinho, diante do trono, quem cantava. Existe um processo chamado evaporação. Aí a pessoa fala assim, eu oro com o apóstolo o dia inteiro, eu oro meia-noite, eu fico o dia inteiro. Tem coisa que a gente faz que é boa, mas não resolve a nossa vida. Quando Elias, os profetas de Baal clamavam desde manhã até meio-dia, não houve resposta. A oração do profeta Eliarro, ó Deus de Abraão, Jacob, fique hoje sabido que eu sou o teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me. Olha para mim, para que toda esta nação, não é uma pessoa. Diga comigo, doutor Hélio Monteiro. Toda esta nação. Toda esta nação. Você, pastor William, vamos lá. Toda esta nação. Você, pastor Washington. Toda esta nação. Saiba que há Deus em Israel. A nação inteira está desviada, exceto os 7.000 covardes. Mas também que não faz nada, você fica lá. Toda a intercessão, varão. Mas não faz nada, né? Escondidinho aí. Nas costas de Obadias. Só nas costas de Obadias. Estamos aqui na intercessão, sou fiel. Mas não tem coragem de dar cara para bater, né? Elias fez uma oração de 33 segundos. Vou ver ela e vou orar agora. Alaite que me facia. Eu vou orar. Vamos ver a oração do profeta. Aleluia. Na hora, e chegou o momento da gente orar, no devido tempo, para apresentar a oferta, aproximou-se o profeta Elias e disse, oração. Os profetas de Baal clamavam o dia inteiro, ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó, fique hoje, e é hoje, eu vou para o monte agora, sabido que tu és Deus, que esse Baal é um mentiroso, que aquele Deus de barro não é Deus, mas que tu és o único Deus, e que eu sou apenas um servo, que segundo a tua palavra fez todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que toda esta nação, povo, saiba que o Senhor é Deus e que tu fizeste retroceder o coração deles. 33 segundos. Então acabou de orar.
Caiu fogo do céu, consumiu o holocausto, a lenha, ó, as pedras, lambeu o rego, lambeu a valeta, desculpa, vem. E lambeu a água que estava no rego. Por favor, doutor Hélio Monteiro, tá na linha. Leia aí, William, o 39. Mas lê direito. O que vendo todo o povo. Todo o quê? Todo o povo. Toda a nação. Caiu com o rosto e diga. Caiu com o rosto em terra e disse: o Senhor é Deus. Adonai Echad, Shemai Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é único, o Senhor teu Deus é um. Toda a nação se prostrou. E aí, todo o povo caiu, se prostrou. Algumas traduções dizem que a glória foi tão forte, quando fogo caiu, que o povo caiu arrebatado. Caiu. E disse: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é único, o Senhor teu Deus é um. Ei, olha para mim, 3 palavras. A primeira, nunca mais. Repete, doutor Hélio, nunca mais. Nunca mais. Repete, William. Nunca mais. Nunca mais Israel, nunca. Por isso que o judeu odeia idolatria. Nunca mais. Houveram outros erros. Idolatria, nunca mais. Baal teve sacerdote. Acabou a farra. Acabou a farra, diabo, no Brasil. Assim fala o Senhor pela minha boca. E a Bíblia diz: fazei prova se ele é profeta ou não. Agora, para finalizar, a segunda. Nessa hora eu vou fazer. Essa tem que falar. Fala assim, ô doutor Hélio. O Ia também. Um vai falar rapidinho. Quando aconteceu o milagre de Deus responder, o pessoal falou: glória a Deus, Elias. Glória a Deus, Elias. Aí, Glória a Deus, eu Elias. tava aqui, uns 7 mil apareceram. Ô, glória! Ô, glória. Tava aqui na intercessão. Ô, tava aqui orando. É, né? Sem fazer nada é fácil, né, querido? Aí é fácil, né, irmão? Fica aí escondidinho, igual um rato dentro de casa, trancado. Aí é fácil. Aí, a última palavra. Profeta tem uma virtude e um defeito. Fala assim, William, qual? Qual? Profeta vê o que ninguém vê. Ouve o que ninguém ouve. E acredita no que nem acredita. Elias vira para o rei e fala: sobe. Olha o que eu preguei no começo. Come e bebe. E arruma o teu carro, porque o pau vai quebrar. Os céus, toda a chuva que estava retida por 3 anos e meio, olha aqui para mim, ó. Todas as bênçãos, tá, toda a chuva que estava retida, de uma só vez, se abriram. Elias virou para o rei e falou: vai lá, se prepara, porque o pau vai quebrar. Quando eu falei isso, William, você me ajuda, por favor? Disse Elias a Acabe isso. Aí quando eu falo, você fala: eu não estou vendo nada. Vamos lá, rapidinho. Então, vem, Alex, rápido. Disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído da abundante chuva. Subiu Acabe. Falei. Eu não estou vendo nada. Hã? Não estou vendo nada. Mas Elias falou: sobe porque já se ouve. Porque profeta ouve o que ninguém ouve. Enquanto ele foi comer, Acabe, a comer, Elias subiu ao cume do monte e fez o que eu vou fazer agora. Colocou o joelho, a cabeça entre os joelhos, a posição em que a criança é gerada. Os joelhos, já viu criança no ventre da mãe? Aí a pessoa diz assim, fala assim, William, para encerrar: ô glória. Ô, glória. Vê se você acha para mim, ô amigo, qualquer foto de dilúvio, aquela chamada da vida abundante, tinha. Profeta Elias lá, ô chuva. Porque
As pessoas acham que as coisas acontecem do nada. Diga assim, por que da oferta? Por que da oferta? Porque quando o fogo desce, aquela água que estava sobre o holocausto, a lenha, as pedras, elas descem sobre o rego, a valeta. Acontece um processo que a ciência chama de evaporação. Quando a chaleira está quente, a água sobe. Aí Elias começa a orar. E começa... você não acha que aquela pequena nuvem apareceu do nada? Aquela pequena nuvem é resultado da oferta. Aqui, ó. Que desceu sobre o altar. E que subiu para Deus. Aí finaliza. E eu vou orar. Esse altar de Baal vai cair. Aí ele fala pro seu moço. Ele ora uma vez. Tá vendo alguma coisa? Tô vendo nada. A segunda vez. Tá vendo alguma coisa? Também não. A terceira vez. Nada. Tá vendo alguma coisa? 4. Nada. A quinta. Não. A sexta. Também não. Mas quando o 7 se manifesta, o novo chega. Na 7ª ele diz isso aqui, ó. Eu tô vendo uma pequena nuvem. Do tamanho Uma pequena nuvem. Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Isso não é homem. Isso é o sinal. eu vejo uma pequena nuvem. Não é mão de homens. Do tamanho da mão. Deus vai usar a mão de homens. Mas será um sinal de Deus. Sinal de Deus. Que a tua Sinal de chuva Deus. vai descer. Sinal de Vai Deus. chover, Xarablarebecandarás. vai chover. Vem comigo para encerrar. Vou levantar aqui, tá? Quando o pau quebrou, que eu vou orar agora. Acabe meteu o pé no carro. Claro que não era uma Mustang, não era um Cadillac. Era uma carruagem, era o rei. Como aquela carruagem da rainha Elizabeth II. Tem muita gente que tem formação acadêmica, é mais capacitado. Mas a Bíblia diz, Alex, 46, que a chuva veio com tanta intensidade, com tanta intensidade que os céus se enegreceram. Mas eu fico achando interessante, porque um avião é um bicho grande. E você vê um avião de perto, você fala, eita, trem grande, senhor. Mas tu olha lá de cima e tu olha aqui de baixo, com a mão tu tampa ele. Se um avião que é grande, tu olha para o céu, tu enxerga ele pequeno. Imagina a mão do homem lá em cima. O que Eliseu viu e disse para Elias foi uma coisa pequenininha. Como essa mão aqui, ó. Fala assim, William, 3 vezes para eles entenderem. A mão de um homem. 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 Não, eu vou falar e você responde. Vamos lá. A mão de um homem. A mão de um homem. Não, isso é o sinal de Deus. A mão de um homem. É o sinal de Deus. A mão de um homem. É o sinal de Deus, vambora. Havia. Porque Deus vai agir na tua vida, no teu casamento, na tua saúde. É Deus, mas que vai agir usando a mão de homens, de pessoas. Tanto que ele vê aquela mão e diz, vambora. Aí fala assim, William, para encerrar. Mas já? Mas já? É só o que eu precisava. O sinal você vai ver.